Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para bater papo sobre a nossa paixão no nosso café, dia 6 de novembro de 2025. Uma atuação desastrosa do Vasco da Gama. Tudo errado, nada deu certo. Pior do que foi contra o São Paulo, principalmente no segundo tempo. PH e Nuno voltam sábado contra o Juventude. O Vasco estaciona na 9ª posição. Tem que agradecer aos adversários que não somaram pontos. Pelo menos quem estava acima somou apenas 1 ponto. Vamos debater tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, se é novo, dá aquela moral. Se tiver a função hype, dá um hype nesse vídeo também. Bom, São Paulo empatou em 2-2 com o Flamengo e o Vasco, com o resultado, parou na 9ª posição, agora está a 3 pontos atrás da equipe paulista. Quem veio atrás não venceu, Grêmio e Corinthians, mas Atlético Mineiro e Bragantino venceram, então eles aproximaram um pouco do Vasco da Gama. O time não vence há 2 rodadas, vinha de 4 vitórias seguidas, desenvolvendo um futebol bem interessante. A gente fazia sempre aquele corte a cada 4 jogos, tinha apenas 2 derrotas nos últimos 11 jogos, no retorno tinha subido, agora começou a cair. E de forma perigosa. A queda de rendimento do Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro, nessa fase da competição, ela é muito ruim. Por quê? Ela compromete a posição final do time, ela compromete a atuação lá na frente, na semifinal da Copa do Brasil. Ah, é outro jogo. Não. Porque com o ânimo lá embaixo, como é que você entra para decidir um campeonato? Uma vaga para a final. Mas por que isso tudo está acontecendo? O Vasco jogou muito mal ontem. Muito mal. 10 finalizações. Pasmem. 0 no alvo. Como pode o Vasco não ter uma finalização na casinha? Ali para o Léo Link defender. Nenhuma. Mostra incompetência do setor ofensivo? Sim. Da criação? Sim. Da bagunça que ficou o time? Também. O time não se encontrou defensivamente e ofensivamente. E o Fernando Diniz tem muita participação nisso, gente. Muita participação mesmo. Por quê? O Fernando Diniz, hoje, ele faz algumas alterações, algumas substituições que não se justificam. Ah, mas o Matheus França tem treinado de volante. Bom, fica até um pouco difícil para mim e para todos nós, torcedores, analisarmos se o cara está jogando bem ou jogando mal, porque a gente não entra no treino. Lamentavelmente, o Vasco não tem deixado a imprensa ter mais acesso ao CT. Por uma série de motivos, mas de qualquer forma, eu não consigo mais acompanhar o treinamento. Então eu não consigo dizer para você se o Matheus França tem treinado bem. Imagino que sim, porque não seria loucura o Fernando Diniz botar um cara que treina mal numa posição que não é a dele para exercer. Só que o cara que treina bem ou muito bem está jogando muito mal e está sendo sacrificado. O Matheus França não é um 8, ele está jogando de 8. Não é a primeira vez que ele entra nessa função e entra mal. Quem é da função está mal. O próprio Diniz admitiu isso na entrevista coletiva. Aliás, uma entrevista muito lúcida do técnico Fernando Diniz, que não soube encontrar soluções para o Vasco ontem, não soube ler o jogo para fazer as alterações que dariam resultado, mas trouxe uma análise correta. O time marcou mal, o time atacou mal, o time não criou e as peças individualmente, de novo, falharam. Tietê foi muito mal, Piton foi muito mal, Verratti nem teve chance, não podemos nem dizer se foi bem ou foi mal, Ryan não estava bem, Andrés Gomes não estava bem, Puma não estava bem. Então assim, é difícil. Quando muitos jogadores jogam mal, um time performar. Agora vem o Juventude, que ontem venceu o Sport, está desesperado. O Vasco, quando joga contra times abaixo, se enrola. Só que ele se enrolou contra os de cima também, São Paulo e Botafogo. Mas não foi a primeira vez. No primeiro turno também perdeu para o Botafogo.
Ah, mas ganhou na Copa do Brasil e classificou. Com 2 empates. Foi nos pênaltis, foi numa vitória sofrida, numa vitória, né, uma classificação sofrida. Mas está jogando muito mal. Com essa bola que o Vasco está jogando, próxima rodada daqui a 2, ele sai da primeira página da tabela. O G7 começa a ficar cada vez mais distante. O Fluminense joga hoje com o Mirassol. E aí? O Vasco vai olhar que parte da tabela? Ah, Fábio, tem que comemorar logo, fazer 45 pontos e não ser rebaixado. Essa luta o Vasco não tem mais. Desculpa. O Vasco não tem que comemorar não ser rebaixado. É ridículo. Ridículo comemorar não ser rebaixado. Nem passa pela cabeça dos jogadores, da comissão técnica, muito menos da diretoria, esse tipo de alívio ou comemoração. Antecipadamente, próxima rodada vence o Juventude, faz 45, ufa, não tem mais risco de rebaixamento com 5 rodadas até o final do campeonato. Não! É muito pequeno pensar nisso. Precisa pensar em corrigir os erros, em ajustar o time, em equilibrar o time e não escancarar a equipe. O Vasco contra o São Paulo e contra o Botafogo, o Vasco foi um time arreganhado, um time exposto. O PH e o Nuno fizeram muita falta. Ok, mas os dois estavam em campo também contra o São Paulo. Então não é só a ausência deles que justifica o resultado. O Diniz tem muita participação. Gente, o Diniz, até nas brincadeiras, nos vídeos do Fábio Porchat, ele fez o torcedor do Vasco voltar a sonhar com dias melhores, ele encaixou o time, mas da mesma forma que ele encaixou contra Flamengo, Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Fortaleza, Bragantino, ele desencaixou o time. Contra o Palmeiras foi um desastre, contra o São Paulo foi muito ruim, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo a gente teve boas oportunidades, uma falha individual ali, criou um pênalti do Paulo Henrique em cima do Arboleda, aí virou 1-0, foi outro jogo. Voltamos com domínio inicial, mas depois pega dos 15 minutos para frente do segundo tempo. Um desastre. Um Vasco escancarado, empilhando atacante, empilhando meias, ninguém marcando, ninguém criando e muito menos finalizando. Mas o Rafael foi o nome do jogo. No primeiro tempo, principalmente, daquela partida. Quando ele faz defesas fantásticas. E ontem? Léo Link pegou a camisa dele, pendurou e foi embora. Nem banho deve ter tomado. Porra, brincadeira, finalizar 0. Não pode. Alguém tem que conversar com o Tietê e trabalhar a finalização para ele também. Não é a primeira vez que ele faz chegar perto do gol e dar um chute. Não, né? Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Botafogo. E é um jogador que não justifica ele ser titular hoje do Vasco. Ele é um jogador útil, ok, mas não justifica ele ser titular. Paulo Henrique e Nuno Moreira voltam contra o Juventude. Puma sai, Verratti sai. O Verratti não tem que jogar. Discordo. Verratti foi importantíssimo contra o Red Bull Bragantino. Então, assim, ele é o artilheiro do time. A bola nem chegou nele, não tem a menor culpa o Verratti ontem. O maior culpado pela derrota foi o Fernando Diniz. Pelas escolhas, pela demora nas trocas, pela improvisação que ele fez, que mais uma vez não deu certo. Que sábado contra o Juventude o time tenha mais lucidez, mais encaixe e principalmente mais equilíbrio, que é o que está faltando ao Vasco. O corredor central do Vasco ontem foi um convite à parte mais forte do Botafogo. Savarino, Santos Rodrigues, Joaquim Correia, eles descem muito por dentro. Quando não abre o jogo pelo lado. Vitinho e Santos Rodrigues deitaram no piton e ninguém ajudou na marcação. Aí fica difícil. Um grande abraço, torcedor. Uma ótima quinta-feira para você. Muita paz, muita saúde. E nos vemos mais tarde. Em 6 horas tem vídeo novo também para você. Vamos lá tentar digerir essa derrota, que é dura, meu garoto. Um grande abraço e até mais tarde.